Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descomplica Stefan Fantini, o canal que descomplica seus estudos. No vídeo de hoje, descomplicaremos um tema sugerido lá no Instagram pela nossa amiga Fernanda Andrade. Falando nisso, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @prof.stefan.fantini. Eu posto dicas diárias que certamente irão descomplicar os seus estudos. Antes da gente começar o vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Preparados? Então bora descomplicar! No vídeo de hoje descomplicaremos um tema de administração geral, matriz SWOT. A matriz SWOT ou análise SWOT é uma ferramenta utilizada na etapa de diagnóstico organizacional. Ela é utilizada para buscar entender a posição da organização em determinado contexto, em determinado momento. Ela consiste basicamente na análise do ambiente interno, das forças e fraquezas da organização e na análise do ambiente externo à organização, as ameaças e as oportunidades. Esse acrônimo SWOT deriva das palavras em inglês. Vem aqui na tela comigo. Strengths, forças, weakness, fraquezas, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. Portanto, as iniciais de cada uma dessas palavras em inglês formam o acrônimo SWOT. Em português, também conhecida como matriz FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A análise interna do ambiente organizacional, ela busca entender quais são os pontos fortes, as forças da organização e quais são os pontos fracos, as fraquezas da organização. As forças são pontos fortes que colocam a organização em uma posição favorável, em uma posição de vantagem competitiva. São aqueles diferenciais que diferenciam a organização das demais concorrentes. Já as fraquezas são os pontos fracos da organização. São os pontos que colocam a organização em uma situação desfavorável, em desvantagem em relação às concorrentes. Como exemplo de força, podemos citar uma mão de obra altamente qualificada. É um diferencial da organização que a coloca em uma posição favorável. Já como um exemplo de uma fraqueza, podemos citar a ausência de uma tecnologia adequada para a produção de determinado produto. Dizemos que tanto as forças quanto as fraquezas, ou seja, os aspectos internos, eles são controláveis, isto é, a organização ela pode controlar esses aspectos, ela pode intervir diretamente nesses aspectos. Por exemplo, pense que a organização tem como uma de suas fraquezas a baixa qualificação da mão de obra. A organização ela pode contratar cursos para os seus funcionários com o intuito de aprimorar, de qualificar essa mão de obra. Perceba que a organização ela pode controlar essa fraqueza com o objetivo de eliminá-la. Já na análise do ambiente externo, ou seja, análise do ambiente no qual a organização está inserida, busca-se identificar as oportunidades e as ameaças. As oportunidades são elementos externos que influenciam positivamente a organização. O objetivo é que a organização busque identificar e prever esses elementos, esses acontecimentos, essas oportunidades, com o objetivo de aproveitá-las da melhor maneira possível. Por outro lado, as ameaças são elementos externos que influenciam negativamente a organização. São elementos que podem prejudicar a organização. Então, a organização deve buscar identificar essas ameaças em tempo hábil para que seja possível reduzir as consequências que essas ameaças podem trazer ou até mesmo eliminar essas consequências negativas. Como exemplo de oportunidades, podemos citar uma legislação que reduz a alíquota de algum imposto que a organização deve pagar, ou seja, uma alteração na carga tributária positiva para a organização, ou então a falência de um concorrente, é uma oportunidade que a organização pode aproveitar. Como exemplo de ameaças, podemos citar a entrada de um grande concorrente no mercado, ou então uma nova legislação que imponha determinadas restrições ao mercado que a organização atua. Dizemos que tanto as oportunidades quanto as ameaças são aspectos não controláveis, ou seja, a organização ela não pode controlar, não pode intervir diretamente nesses aspectos. Por exemplo, um grande concorrente entrando no mercado em que a organização atua. A organização pode controlar essa situação, pode intervir diretamente nessa situação
Não. Não, nada a ver, irmão. Não. O que a organização pode fazer é buscar aprimorar sua mão de obra, aprimorar seus produtos, ou seja, se tornar mais competitiva com o objetivo de reduzir ou eliminar as consequências negativas que essas ameaças podem trazer. A partir do cruzamento dessas variáveis internas e externas que a organização identificou, surgem algumas situações que fazem com que a organização se veja diante de diferentes cenários que exigem a adoção de determinadas estratégias. Vamos ver quais são esses cenários e essas estratégias. Vem comigo. Em uma situação que a organização identificou forças em seu ambiente interno e oportunidades no ambiente externo, surge um cenário de alavancagem. Nesse cenário, a organização deve buscar potencializar ainda mais as suas forças para aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. Por exemplo, imagine que um grande concorrente da organização faliu. Portanto, a organização vai poder aproveitar um maior número de clientes. É uma oportunidade. Então, a organização pode, por exemplo, utilizar suas reservas financeiras, suas forças, para contratar mais funcionários, para aprimorar a mão de obra, para adquirir mais matéria-prima, com o objetivo de alavancar a produção e aproveitar esse crescimento do número de clientes, essa oportunidade. Num cenário de alavancagem, onde existem forças e oportunidades, a estratégia a ser adotada é a estratégia de desenvolvimento. A organização deve buscar desenvolver novos produtos, desenvolver suas capacidades organizacionais, desenvolver o mercado. Como no nosso exemplo, a organização deve buscar vender os seus produtos para esses novos clientes que vão surgir. Um outro cenário é o cenário de vulnerabilidade. No cenário de vulnerabilidade, a organização identifica forças no ambiente interno e ameaças no ambiente externo. Ou seja, as ameaças externas deixam a organização em um ambiente de vulnerabilidade. Contudo, a organização pode utilizar suas forças para minimizar ou até mesmo eliminar os resultados negativos dessas ameaças. Por exemplo, pense que um concorrente adquiriu uma nova tecnologia que produz mais rápido, com custo menor e com melhor qualidade. Nesse caso, a organização pode, por exemplo, utilizar seus recursos financeiros, suas forças, para adquirir uma tecnologia semelhante, que produza mais em menor tempo e com melhor qualidade. Nesse caso, a estratégia a ser adotada pela organização é uma estratégia de manutenção. A organização deve buscar se defender dessas ameaças. No nosso exemplo, a organização está buscando a manutenção do seu estado de equilíbrio, está buscando a estabilidade. Um outro cenário é o cenário de limitações. Nesse cenário, a organização identifica fraquezas e oportunidades. A organização identificou oportunidades no ambiente que poderiam ser aproveitadas. Contudo, as suas fraquezas a limitam ou até mesmo a impedem de aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, um concorrente que faliu, mas a organização, nesse caso, ela não tem reservas financeiras para contratar mais funcionários, para adquirir mais matéria-prima, ou seja, é uma fraqueza da organização que a impede de aproveitar essa oportunidade, de atrair os clientes do concorrente que faliu. Nesse cenário, a estratégia a ser utilizada é a estratégia de crescimento. Um exemplo muito comum são as joint ventures, uma estratégia no qual duas empresas se associam para produzirem determinado produto e entrarem em um novo mercado. Vamos imaginar, por exemplo, que uma grande concorrente do mercado de automóveis faliu. A empresa A, ela tem muita mão de obra, muita tecnologia e muito expertise no mercado. Então ela poderia aproveitar essa oportunidade do concorrente que faliu. Contudo, ela não tem recursos financeiros para adquirir mais matéria-prima para poder atrair esses clientes que costumavam comprar da concorrente que faliu. A empresa B, por outro lado, ela possui muita matéria-prima e muitos recursos financeiros. Só que ela não tem mão de obra qualificada, ela não tem expertise no mercado e nem a tecnologia necessária para aumentar a sua produção. Diante desse cenário, a empresa A e a empresa B, elas decidem se associar para produzirem juntas automóveis. Assim, ambas as empresas conseguem aproveitar as oportunidades do mercado. Elas vão aproveitar essa oportunidade para elas crescerem e futuramente terem condições de se desenvolverem sozinhas. Vem para a tela comigo. Por fim, temos o cenário de problemas. É o cenário onde a organização identifica fraquezas em seu ambiente interno e ameaças em seu ambiente externo. Alerta vermelho. A organização identificou fraquezas e, para piorar, tem ameaças no ambiente externo. Isso é um grande problema. Por exemplo, o concorrente adquiriu uma nova tecnologia que produz mais em menos tempo, com melhor qualidade e em menor custo. Contudo,
Contudo, a organização ela tem uma fraqueza, ela não tem os recursos financeiros necessários à aquisição de uma tecnologia semelhante. Nesse caso, a chance do concorrente dominar o mercado é muito grande. Estamos num cenário de problemas. A estratégia a ser adotada nesse caso é a estratégia de sobrevivência. A organização busca literalmente sobreviver. Para isso, ela pode reduzir seus custos, fazer desinvestimentos e por aí vai. Vejamos agora o nosso esquema descomplicador. Vem aqui na tela comigo. No ambiente interno, a organização busca identificar as suas fraquezas, seus pontos fracos e as suas forças, seus pontos fortes. Tratam-se de aspectos controláveis. No ambiente externo, por sua vez, a organização busca identificar as ameaças, elementos externos que influenciam negativamente a organização, e as oportunidades, elementos externos que influenciam positivamente a organização. Trata-se de elementos não controláveis. Quando a organização identifica fraquezas e ameaças, temos um cenário de problemas, e a estratégia a ser adotada é a estratégia de sobrevivência. Em um ambiente onde são identificadas forças e ameaças, temos um cenário de vulnerabilidade, e a estratégia a ser adotada é a estratégia de manutenção. Por sua vez, no cenário onde são identificadas fraquezas e oportunidades, temos um cenário de limitações, e a estratégia a ser adotada é a estratégia de crescimento. Por fim, quando são identificadas forças e oportunidades, temos um cenário de alavancagem, e a estratégia a ser utilizada é a estratégia de desenvolvimento. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Qual tema você quer que eu descomplique nos próximos vídeos? Comenta aqui embaixo nos comentários para mim. Se você gostou desse vídeo, vai deixando já aí o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço e nos vemos no próximo.